Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal para fortalecer a oposição a esses malditos. As fake news do Bolsonaro já começaram. Em 2022, prepara, porque a guerra vai ser muito suja. Então, desde já, inscreva-se aqui no canal, também nos outros canais de esquerda. Na descrição tem o meu segundo canal, que é o canal do Thiago dos Reis, pra gente fortalecer e chegar com força lá na guerra, porque eles estão roubando muito dinheiro público e eles vão chegar com muita força lá. Precisamos também nos fortalecer. Agora vamos falar sobre investigação aberta hoje contra o Bolsonaro e contra a Petrobras pelo CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Por quê? Porque o Bolsonaro, hoje de manhã, a manhã do Bolsonaro foi uma manhã atípica. Geralmente, o Bolsonaro ele acorda mais ou menos tarde, pelo menos para um presidente, mais ou menos tarde, umas 8h30, 9 horas. Aí ele chega ao vai direto para o Palácio do Planalto e ele chega lá umas 9h30, 10, 10h30. E o primeiro compromisso do Bolsonaro geralmente é depois disso. Ok. Hoje não. Hoje, antes das 8 da manhã, o Bolsonaro foi ao posto médico do Palácio do Planalto. Ninguém sabe o motivo. Ele não disse o motivo até agora. Se eu pudesse apostar, eu ia dizer que ele foi tomar a terceira dose da vacina, porque eu duvido que o Bolsonaro não se vacinou. Inclusive, acho que ele se vacinou antes que todo mundo, mas vai saber. Pois bem, comenta aí sua aposta. Depois ele chegou ao Palácio do Planalto, um pouquinho mais cedo que o horário de costume, difícil o Bolsonaro acordar cedo, hein? Um pouquinho mais cedo que o de costume, e aí a primeira coisa que ele falou foi que teremos reduções graduais no preço da gasolina nas próximas semanas, que a Petrobras vai começar a reduzir o preço da gasolina fortemente. Semana depois de semana, o preço vai começar a ser reduzido. Por quê? A estratégia do Bolsonaro é a seguinte: o preço subiu muito, a Petrobras pagou 61 bilhões em dividendos aos acionistas esse ano. Aí o que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai tentar baixar o preço para chegar num 5 e pouco da gasolina, para o gás cair de R$100, para que a oposição não possa falar, tá vendo o preço alto, porque ele conta que a memória da população é curta, e a população não vai lembrar que houve, em 2021, a maior transferência de renda da história do Brasil, que foi transferir os 61 bilhões de reais, meus, seus e de todos os outros brasileiros, que a gente está pagando mais no gás, na gasolina, nos produtos. Lembra que quando você compra qualquer coisa, tanto no mercado como até serviços que você paga, a inflação é maior? Porque tudo se usa gasolina ou diesel para ser transportado. Então pense que você está pagando mais em tudo por conta da alta do preço da gasolina. E esse dinheiro foi direto para meia dúzia de acionistas, a maioria americanos. Quer dizer, os bilionários ganharam bilhões de dinheiro nosso. Foi tirando uma fração de cada um, e não foi fração, foram alguns milhares de reais de cada um de nós, e aí transferiu tudo para eles. E aí o Bolsonaro pensa, o povo vai se esquecer disso em 2022 se o preço da gasolina tiver baixado. Ele anunciou que vai baixar o preço. Só tem um problema. É crime. Ele não pode anunciar com antecedência que vai abaixar o preço. Assim como ele não pode anunciar com antecedência que o preço vai subir. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, não só no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Se ele anuncia uma redução de preços, ele está anunciando que no futuro o lucro, que esse ano foi lucro recorde para os acionistas, vai ser menor. Se o lucro é menor, a empresa paga menos dividendos. Dividendo é quando você tem ações de uma empresa, e aí todo ano, quando essa empresa faz o balancete, diz ali se teve lucro ou prejuízo, parte do lucro, quando dá lucro, né? Parte do lucro vai para os acionistas. Quanto mais ações você tem, mais você ganha de dividendo. E no Brasil, o dividendo não paga imposto. Então, a Petrobras, quando distribuiu 61 bilhões de reais aos acionistas, quem tinha mais ações da Petrobras levou uma fatia maior, que são os bilionários. Tem um monte de babaca de classe média que tem ali tenho 50 mil em ações da Petrobras, olha, ganhei 5 mil em dividendos, olha como eu sou esperto. Aí o cara de classe média alta que tá falando isso, um monte tá falando, viu? Acredite em mim, um monte. Tão felizes e tudo mais. Esses 5 mil que ele ganhou, ele já pagou a mais em gasolina, pagou a mais no gás de cozinha, pagou a mais na inflação, que ele tá pagando agora, a carne é altíssima, tá pagando não sei o que altíssimo, tá pagando tudo mais caro, e parte da inflação é por conta do preço dos combustíveis. Quer dizer, o cara comemora, mas na verdade ele tá dando dinheiro também, e aí tá perdendo dinheiro. Quem ganha mesmo são os bilionários, aqueles que têm muitas ações, são pouquíssimos, tá? Aí o que acontece? O Bolsonaro, quando ele fala que o preço vai reduzir, o investidor fala assim, eu tô falando não do Zé da esquina, eu tô falando desse aí que tem alguns milhares de ações e se acha rico, não. Falando dos bilionários mesmo. Eles falam o quê? Peraí, se o preço vai diminuir, o preço dos combustíveis, daqui a algumas semanas, e vai ser uma diminuição semana depois de semana, vai diminuir, então o meu lucro vai ser menor, eu não vou mais ganhar 60 bilhões. Peraí, ele vende as ações,
para comprar de uma empresa que ele acha que vai dar lucro para ganhar dividendos dessa outra empresa. E ele sabe que ele vendendo agora, não vai ser só ele, outros também vão vender, vira um efeito cascata e as ações caem. Quando o Bolsonaro falou isso, aconteceu exatamente isso. As ações começaram a cair. Só que em menos de meia hora, a Petrobras lançou uma nota dizendo não, é mentira, nós não vamos baixar preço algum, a gente toma decisão conforme o mercado internacional e a gente não vaza decisões para ninguém. Vou falar, das últimas vezes, quando o Bolsonaro falou que o preço ia aumentar, passava 2, 3 dias o preço aumentava. Vocês não vazam para ninguém, Petrobras? Pô, a gente nasceu ontem, a gente tem cara de palhaço? Pois bem, para o militar lá presente da Petrobras, temos. Só que quando a Petrobras falou isso, o mercado estabilizou e as ações da Petrobras até fecharam em alta. Porém, a Comissão de Valores Imobiliários abriu uma investigação contra o Bolsonaro e contra a Petrobras. Por quê? Porque tem um claro vazamento e uma manipulação de preços. Da última vez que foi aberta uma investigação, que está ainda em fase preliminar, foi quando o Bolsonaro falou que ia privatizar a Petrobras. Ele falou que ia privatizar a Petrobras, as ações subiram 6% em menos de 20 minutos. Só que aí você fala, nossa, Thiago, as ações sobem 6%, e aí, vamos supor, se o Bolsonaro estiver lucrando, manipulando o mercado, ele está manipulando, ele dá uma declaração sabendo que o preço vai subir, ele dá uma declaração sabendo que o preço vai cair. Então primeiro ele compra as ações, ele, os amigos dele, Paulo Guedes compra as ações, o Bolsonaro dá uma declaração, como presidente da República, o preço sobe 6%. Fala, pô, Thiago, 6%? Se os caras compram 1 milhão em ações da Petrobras, pega 1 milhão de reais de compra ação da Petrobras, subiu 6% ali, aí eles vendem. Se eles conseguiram comprar na mínima e vender na máxima ali do dia, lucraram 6%. 6% de 1 milhão, a gente está falando aí de 60 mil reais. Ele vai cometer um crime, ser investigado, tudo isso para ganhar 60 mil reais para cada 1 milhão investido, não é pouco. É pouco, não é pouco. É pouquíssimo. Porém, tem uma coisa no mercado financeiro que 99,9% da população não sabe nem que existe, chama opções. Quando a ação sobe 6%, alguns papéis que se chamam opções, eles sobem até 300%. E aí eu vou te falar, se você colocou 1 milhão de reais ali nesses papéis, e eles sobem 300%, a gente não está mais falando de 60 mil, a gente está falando aí de 3 milhões de lucro. Custava 1 milhão, acabou custando 4 milhões, são 3 milhões de lucro. Agora deu para entender qual é o esqueminha do Bolsonaro e do Paulo Guedes. O Bolsonaro dava uma declaração, o Paulo Guedes dava outra. O preço subia, o preço caía. Aí depois o Paulo Guedes dava uma declaração, o preço subia. O Bolsonaro dava outra, o preço caía. E hoje o Bolsonaro fez novamente. Ele deu uma declaração para fazer os preços caírem. Os preços caíram, o preço chegou a cair 2,5% em menos de meia hora. Eu vou falar, 2,5% é muita coisa. Só que algumas opções começam a cair 20, 30, 40%. E outras opções começam a subir, porque é uma opção que se chama opção de venda. Você lucra quando o preço cai. As opções de venda, algumas sobem 60, 70, 80%. Então, aí você começa a ver, peraí, eles sabem quais opções comprar, eles dão a declaração, até a Petrobras desmentir da meia hora, eles lucram, quando a Petrobras desmente, eles já vendem tudo e pronto, eles lucraram ali uma porcentagem alta do investimento deles. É isso. E aí eu vou te falar. O Bolsonaro, ele começou a falar, ele falou sobre a Petrobras também, não só por conta disso, talvez hoje não tenha nem sido manipulação do mercado, apesar de que, conhecendo bem o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eu acho que foi. Eles falaram por desespero do Bolsonaro. Vamos lembrar que a narrativa do Bolsonaro, eu falo narrativa porque isso não é verdade, é mentira, era de que os preços da gasolina, do gás de cozinha, do diesel estavam altos por conta do ICMS. Aí vem o presidente e fala hoje, não, mas a Petrobras vai baixar o preço agora. Mas não era o ICMS o problema? Por que agora está falando que a Petrobras vai baixar? Eu te explico. A narrativa do ICMS não colou. Eles têm pesquisas lá internas sobre qual a porcentagem dos grupos deles acreditam que a culpa do preço é o ICMS. E a porcentagem é baixa, perto da adesão que eles têm quando eles inventam uma narrativa. Vou te dar um exemplo. Quando o Bolsonaro falou de tratamento precoce, no ano passado ainda, lembra? Faz um ano que ele começou, mais um ano que ele começou com essa palhaçada. Quando ele falou de tratamento precoce lá em outubro, novembro do ano passado, eles tinham pesquisas dos grupos bolsonaristas de que 85, 90% das pessoas acreditavam nele. Acreditavam. Ok. Quando ele fala agora de ICMS, é uma porcentagem menor, é 60%, 65%, que é muito. Mas 60% de pessoas acreditando no Bolsonaro, num grupo bolsonarista, é uma desgraça para eles. Eles têm que ter quase unanimidade, ou seja, a narrativa não pegou.
Não pegou em parte porque o gabinete do ódio está esfacelado, mas não pegou. Aí, né, entre a população, quase ninguém acredita que a culpa é do ICMS. Quase todos, e até teve pesquisa do IPEC que falou sobre isso, acreditam que a inflação é culpa do governo. E os preços, tudo mais, a gasolina, gás, tudo mais, a culpa é do governo. Ou seja, ele tem que, queira ou não, corrigir o problema. A esperança do Bolsonaro, se ele tiver, e eu vou falar, eu não acho que ele tenha autoridade para baixar o preço. Ele tá, o Centrão pegou ele, o pessoal da direita pegou ele de um jeito que ele não pode chegar e falar assim, eu tenho cacife, abaixa aí o preço, senhor presidente da Petrobras, ou eu te demito e eu coloco outro aí que vai abaixar o preço, ou vai mudar a política de preço, ou não interessa, vai continuar a política, mas abaixando o preço. Não tem. Ele tá provavelmente blefando. O preço pode até vir a baixar. A esperança dele é o seguinte, ele pressionar para o preço baixar e as pessoas esquecerem que em 2021 estava muito caro. Mas eu vou te falar, muito difícil, porque mesmo se baixar 10%, a gasolina ainda está acima de R$6, o gás de cozinha ainda vai ficar acima de R$100 e isso não vai mudar em nada a inflação dos outros produtos. Pior, a inflação tende a aumentar muito em 2022, mas muito. Hoje saiu o relatório, essas agências de risco que nos governos do PT sempre saíam em primeira página do jornal, aí o Jornal Nacional começava ali, aí já chegava o William Bonner, boa noite, a agência de risco tal falou que o risco Brasil aumentou, o Brasil vai ter inflação, vai ter isso. No governo do PT era assim, né? No governo Dilma, até no governo Lula, muitas vezes era mentira da agência de risco, o Brasil tava saindo do mapa da fome e no final de 2014 chegou ao nível de pleno emprego, com menos de 4% de desemprego e as agências de risco dizendo, tá tudo horrível no Brasil. Agora não, as agências falam que tá tudo horrível, mas a mídia não cobre. A outra agência de risco falou hoje, e pela 19ª vez consecutiva, veja bem, 19 vezes consecutivas, falou que a inflação no Brasil será maior. Quer dizer, primeiro falava que a inflação ia ser uma, aí outra. É a 19ª vez consecutiva que aumentam a projeção de inflação para 2022. E a 20ª vez consecutiva que abaixam a previsão do PIB de 2022. Quer dizer, cada vez fala, a inflação vai ser de 4%. Ah não, 4,5%, 5%, 5,5%, 6%. Já fizeram isso 19 vezes, aumentando a projeção de inflação. Cada vez mais. E 20 vezes diminuindo a projeção do PIB. Quer dizer, a coisa tá feia, bateu o desespero no Bolsonaro, ele cometeu outro crime hoje sem saber e aberta outra investigação contra ele e contra a Petrobras, porque tem alguém na Petrobras vazando preços para o Bolsonaro. Se o preço diminuir nos próximos 2, 3 dias, ou na semana que vem, como ele falou, ou na seguinte, já sabe. É porque tem alguém de dentro da Petrobras vazando para ele e é crime. O presidente não pode saber com antecedência se o preço vai baixar ou subir, exatamente porque se o presidente sabe que o preço vai baixar, ele pode simplesmente ligar para os amigos dele e falar, vende tudo, compra opções de venda que vão subir 200, 300%, que o preço vai baixar daqui a alguns dias. Compra e fica quietinho, hein? Pá. Se ele sabe que o preço vai subir, ele fala, compra ação, compra tudo. E compra opções de compra, porque a ação vai subir 5, 6%, mas a opção de compra vai subir 200, 300%. Compra tudo. Ele não precisa falar com todo, sendo tão didático assim, mas ele pode falar, gente, vai baixar, gente, vai subir. E aí os investidores já sabem o que fazer, até melhor do que eu, e 100 vezes melhor do que o Bolsonaro, que ele mesmo falou que não entende nada. Ele sabe quando cai o Pix na conta dele, isso ele sabe. Como faz a transação, duvido que ele entenda, Bulho faz isso. Mas é isso, outra investigação, veremos agora o que vai acontecer com ele, que eu vou te falar. Esse pessoal do mercado financeiro não se brinca com eles, não se manipula o mercado e fica impune. Eles fazem de tudo para punir e para dar exemplo de qualquer um que tente manipular o mercado, exatamente para que o mercado não seja sempre manipulado, porque eles acabam perdendo dinheiro. Claro, se o pessoal do mercado estivesse manipulando como eles mesmos fazem em conluio várias vezes, aí eles deixam. Mas quando é algum outsider, alguém que não é do mercado, como o Bolsonaro, e faz isso, aí tem punição. Vou mostrar aqui o nosso carro de som. Ontem lá em Belém do Pará, no Mercado Municipal da Marambaia, olha só, lotado lá. A família de Bolsonaro está cada vez mais rica, comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é
comércio comprando mansão. E o povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Tá aqui um trecho lá em Belém denunciando os crimes desses malditos. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais pra gente continuar indo pra cima. Falou!